Bom, gente, agora voltando um pouquinho pra linha, né? A linha, como a gente já viu, ela vai direcionar o olhar do espectador dentro do seu quadro. Ela vai fazer contornos, ela vai tornar as imagens mais bem definidas e contornadas. É... Dentro do realismo, as linhas eram bem marcadas, né? No sentido de as linhas eram utilizadas nesses contornos. As linhas, elas tinham essa função de tornar a imagem mais real. Ela fazia sombra, né? Ela era utilizada uma técnica para essa imagem ter mais volume através das linhas. Então, a linha ela tinha essa função de ajudar a retratar a realidade, o contexto histórico e social daquele momento do realismo, que está lá na Revolução Industrial. Aí, quando a gente entra no século XX e a gente vê a arte moderna, aí a gente já passou pelo impressionismo, que começa a romper com essa ideia da forma, né? A gente entra na arte moderna, a gente começa a falar de uma arte abstrata. E o que é arte abstrata, né? A arte abstrata, ela rompe completamente com a ideia de retratação da sociedade. Ela não quer mais retratar momento histórico, não quer mais denunciar nada, não quer mais fazer denúncia social. Ela quer ser uma arte purista, ela quer ser a arte pela arte. É um purismo da arte, né? Você tira um pouco da função histórica da arte, de retratação do momento histórico em que ela está inserida e começa a falar da arte pela arte. E aí, dentro desse movimento abstrato, existe, bem no iniciozinho ali da arte moderna, a gente vai ver um movimento chamado abstracionismo geométrico, uma técnica chamada abstracionismo geométrico, que é a utilização das linhas para formar formas geométricas, diferentes tamanhos, diferentes formas geométricas, com diferentes cores. E quando a gente olha para um quadro desse, a gente não consegue ser transportado para o momento histórico em que ele foi pintado, se a gente não tiver esse contexto da história da arte que a gente está tendo aqui. Já no quadro do realismo, mesmo que a gente não tenha essa conversa sobre a história da arte, qualquer um que olhe para um quadro realista vai conseguir contextualizar historicamente aquele quadro em determinado momento do tempo, né? Pelas roupas que as pessoas vestem, pelo cenário como ele se apresenta. E dentro da arte abstrata e do abstracionismo geométrico, você não consegue isso. Você tem que ter esse contexto da história da arte para você relacionar ele ao momento histórico em que ele está contextualizado. E aí, essa técnica foi muito utilizada pelo Pierre Mondrian, que foi um pintor muito importante no universo das artes, dentro da arte moderna. E se vocês olharem na página 397, tem esse quadro dele, que é a composição, que ele pintou para a Semana de Artes, né, de 21. E assim, esse quadro, ele vai inspirar outras técnicas que também vão utilizar as linhas. Esse quadro, né, esse movimento, essa técnica do abstracionismo geométrico vai inspirar outros movimentos artísticos como o cubismo, como o futurismo, como a op art, que são movimentos que também utilizam linhas geométricas, só que de outras formas e que também rompem com essa ideia de retratação nua e crua da sociedade e bebem nessa mesma água da arte moderna, né? Porque são todos esses movimentos estão dentro
dessa classificação da arte moderna. E aí você vai ver o abstracionismo geométrico influenciando essas outras artes. Porque aí o cubismo, a op art e o futurismo, eles também não vão ter essa necessidade de retratar a nossa sociedade, só vão utilizar as formas geométricas. Dentro do cubismo, ele vai fazer o inverso do que o realismo queria fazer, né? Que é deixar essa obra tridimensional, mais parecida com a realidade. E dentro do cubismo, ele vai utilizar desenhos tridimensionais em formatos quadrados, em cubos, né? Em quadradinhos, para fazer um formato bidimensional. A gente vai ver isso no quadro Mulher com Violão, do George Braque. O Braque também foi muito importante dentro do universo das artes. E ele vai fazer isso, ele vai pegar formas que seriam formas em 3D, né, em tridimensionais, e vai colocar em formatos de linhas bem secas para elas ficarem bidimensionais, bem quadradinhas, bem bidimensionais. E enfim, isso faz a gente refletir, né? Tudo isso que a gente falou aqui faz a gente refletir sobre como a gente pode utilizar tanto as linhas quanto os pontos de diferentes formas, em diferentes movimentos artísticos que a gente queira se inspirar. A gente vai ter a utilização de pontos e linhas que são muito básicos na construção da imagem.